No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Conselho Nacional de Educação aprova medida que libera ensino remoto no Brasil até dezembro de 2021 e fusão de anos letivos. Comissão de Constituição e Justiça do Senado marca sabatina de Cássio Marques, indicado por Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, para o próximo dia 21. Conselho Indigenista Missionário publica relatório anual sobre violência contra povos indígenas e números mostram tragédia provocada pela gestão de Jair Bolsonaro. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 7 de outubro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A situação dos povos indígenas no nosso país piorou demais desde o início do governo de Jair Bolsonaro. Isso não é novidade para ninguém. O desmonte de órgãos de proteção, como a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, fez com que as tribos ficassem cada vez mais à mercê da atuação de invasores como grileiros, madeireiros e garimpeiros. A falta de demarcação de novas áreas para essas populações também fez com que os povos originários virassem presa fácil dos exploradores das nossas florestas. O Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, lançou no fim do mês passado o seu relatório anual que expõe os números da violência contra os indígenas, e ele expressa claramente tudo isso que nós ouvimos nos últimos meses. Eu vou fazer a leitura de um trecho do sumário desse importante documento, que foi publicado no site do próprio CIMI, mas também estará à disposição de vocês ouvintes nas nossas redes sociais e no nosso site. O relatório Violência contra os Povos Indígenas do Brasil, dados de 2019, publicado anualmente pelo Conselho Indigenista Missionário, reitera o retrato de uma realidade extremamente perversa e preocupante do Brasil indígena no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro na presidência do país. A intensificação das expropriações de terras indígenas, forjadas na invasão, na grilagem e no loteamento, consolida-se de forma rápida e agressiva em todo o território nacional, causando uma destruição inestimável. Para além de materializar o reconhecimento de um direito originário, as terras indígenas são comprovadamente as áreas que mais protegem as matas e os seus ricos ecossistemas. Historicamente, a presença dos povos dentro dos seus territórios faz com que eles funcionem como verdadeiras barreiras ao avanço do desmatamento e de outros processos de expoliação. No entanto, os dados de 2019 revelam que os povos e seus territórios tradicionais estão sendo explicitamente usurpados. A explosão de incêndios criminosos que devastaram a Amazônia e o Cerrado em 2019, com ampla repercussão internacional, deve ser inserida nessa perspectiva mais ampla de esbulho dos territórios indígenas. Muitas vezes, as queimadas são parte essencial de um esquema criminoso de grilagem, em que a limpeza de extensas áreas de mata é feita para possibilitar a implantação de empreendimentos agropecuários, por exemplo. De modo resumido, assim funciona essa cadeia. Os invasores desmatam, vendem as madeiras, tocam fogo na mata, iniciam as pastagens, cercam a área e, finalmente, com a área limpa, colocam gado e, posteriormente, plantam soja ou milho.
Infelizmente, as violências praticadas contra os povos indígenas fundamentam-se em um projeto de governo que pretende disponibilizar suas terras e os bens comuns nelas contidos aos empresários do agronegócio, da mineração e das madeireiras, dentre outros. O relatório aponta que, em 2019, houve o aumento de casos em 16 das 19 categorias de violência sistematizada pela publicação. Chama especial atenção a intensificação de registros na categoria invasões possessórias, exploração ilegal de recursos e danos ao patrimônio, que, de 109 casos registrados em 2018, saltou para 256 casos em 2019. Afinados com a realidade, esses dados explicitam uma tragédia sem precedentes no país. As terras indígenas estão sendo invadidas de modo ostensivo e pulverizado de norte a sul. Em alguns episódios descritos no relatório, os próprios invasores mencionavam o nome do presidente da República, evidenciando que suas ações criminosas são incentivadas por aquele que deveria cumprir sua obrigação constitucional de proteger os territórios indígenas, patrimônio da União. Também é lamentável notar que o aumento de casos quase dobrou em comparação com 2018 em outras 5 categorias, para além de invasões, exploração ilegal, danos. É o que pode se constatar em conflitos territoriais, que passou de 11 para 35 casos em 2019. Ameaça à morte, que passou de 8 para 33. Ameaças várias, que foi de 14 para 34 casos. Lesões corporais dolosas, que quase triplicou o número de registros, de 5 para 13. E mortes por desassistência, que de um total de 11 em 2018, foi para 31 casos em 2019. Esses são alguns poucos números do relatório Violência contra os Povos Indígenas do Brasil, com dados do ano passado, que eu recomendo a todos os ouvintes do Faixa Livre que acessem para que possamos cada vez mais termos claro o tamanho dos crimes que o governo de Jair Bolsonaro vem cometendo contra esses que são os verdadeiros donos desta terra. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com o sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox.
E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o juiz da Associação Juízes para a Democracia, João Batista Damasceno. João Batista Damasceno, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do programa Faixa Livre. É um prazer estarmos aqui para mais uma vez batermos esse papo. Damasceno, muito obrigado por você novamente estar conosco aqui no programa. Eu queria começar nossa conversa hoje, Damasceno, por essa indicação à vaga do ministro Celso de Mello, que antecipou sua aposentadoria no Supremo Tribunal Federal em alguns dias, do desembargador Cássio Marques, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O nome dele surpreendeu muita gente lá em Brasília, visto que a trajetória de Cássio não atende aos anseios daquela ala mais conservadora que pedia um ministro terrivelmente evangélico na Suprema Corte. O presidente Jair Bolsonaro disse que queria alguém para a vaga de Celso de Mello com quem pudesse tomar tubaína e avisou aos seus seguidores mais radicais que o próximo indicado por ele ao STF no ano que vem será alguém do gosto desse pessoal. Como é que você analisa essa provável chegada do Cássio Marques ao Supremo, Damasceno? Eu digo provável porque ele ainda precisa passar pela sabatina lá no Senado. Anderson, essa indicação, diante do que se avizinhava, diante do que se prometia, foi até certo ponto uma agradável surpresa. É muito bom saber que o indicado tem algum compromisso com o garantismo, com o legalismo. Na altura do campeonato, um juiz que se resuma a ser legalista, que se resuma a ser garantista, é muito importante para as liberdades. Seria muito pior se fosse um do tipo que inventa propriedade de fato para dizer que uma pessoa que visitou um projeto, de construção de um prédio, visitou uma unidade habitacional sem adquiri-la, se tornou proprietário pela mera visita, rasgando a legislação do país. Então, sem dúvida, não é o indicado dos sonhos daqueles que desejam a realização substancial da Constituição de 1988, que acaba de completar 32 anos, mas não é tão catastrófico quanto se prometia de indicar uma pessoa que fosse, que tivesse como critério ser terrivelmente evangélica, quando a Constituição impõe outros requisitos a serem avaliados para aquele que é indicado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal, que é a última instância de um dos poderes do Estado brasileiro. Você acredita que o novo ministro terá uma atuação mais independente na corte ou deve estar alinhado aos interesses do presidente da República, Damasceno? Andam dizendo por aí que o Cássio Marques tem um perfil mais garantista, mas ao mesmo tempo defende a prisão em segunda instância. Como é que deve ser a postura dele nesses julgamentos intrincados que teremos no Supremo nos próximos meses, especialmente nesse pedido de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que pode beneficiar o ex-presidente Lula e colocá-lo de volta na disputa presidencial? Pois é. Como um ministro se comporta depois que toma posse, ninguém sabe, E o que temos aí, das indicações das últimas décadas, nos permite aferir bem de perto, que os precedentes da pessoa indicada nem sempre implicam em manutenção dos seus posicionamentos. Então, dos muitos ministros indicados aí nas últimas décadas, nós podemos ver que mudaram radicalmente, os seus posicionamentos, os seus entendimentos sobre determinadas questões. Um exemplo mais clássico é o do ministro Barroso, que enquanto professor, enquanto advogado, fazia a linha de um liberal constitucionalista, e quando chega ao Supremo se torna um punitivista, interpretando a Constituição de acordo com a sua concepção de moralidade e até falando em refundação da República. Então o próprio ministro Toffoli,
né, que tinham um tipo de posicionamento, tem uma carreira, tem uma trajetória, e que quando ministro do Supremo Tribunal Federal passou a interpretar de forma diferente, quer dizer, se conduzir de forma diferente com o que se esperava, né? Há outros exemplos, o ministro Eros Grau também foi alguém, né, que se esperava um tipo de voto, um tipo de comportamento no Supremo, e ao chegar lá teve um comportamento muito diferente. Então isso é uma incógnita, né? É a última instância, né, do judiciário brasileiro, né? É o órgão de cúpula de um dos poderes da República, e a pessoa, depois que toma assento lá, ela tem a liberdade, né, de exercitar as suas atribuições sem controle, né? Quem controla os ministros são eles próprios e só respondem por crime de responsabilidade perante o Senado Federal, né? Então, o que o ministro faz depois de nomeado é muito difícil prever, né? Notadamente depois, né, das ocorrências que tivemos aí, né, nas 2 últimas décadas, pelo menos. Agora, como eu já citei anteriormente, Damasceno, essa base bolsonarista está muito irritada com a indicação do Cássio Marques e chegou a acusar o presidente de traição nas redes sociais. Parece que, pelo menos por enquanto, acabou a paz lá no berço do bolsonarismo. A grande questão, Damasceno, é que o ex-capitão do Exército tem acenado cada dia mais para uma parcela da população que era identificada com o petismo, com esses programas assistencialistas. Primeiro o auxílio emergencial durante a pandemia e depois o tal do Renda Cidadã, que ainda será implementado. Você acha que poderemos ter uma mudança na base de sustentação do Jair Bolsonaro, Damasceno, com essa irritação demonstrada pelos mais conservadores em relação a essas últimas escolhas do presidente? Anderson, essa irritação, né, desses radicais de direita, né, desses radicais evangélicos, ela demonstra que eles não conhecem o Brasil, né? O Paulo Mercadante, em 1965, um ano após o golpe empresarial militar de 64, ele escreve um livro que é A Consciência Conservadora no Brasil. O conservadorismo no Brasil, ele não é só reacionário, não, né? Antiprogressista também não. Ele é conservador no sentido de que não tolera ou não deseja mudanças abruptas, né? Nem, né, progressistas nem regressistas. Então este pessoal que quer fazer mudança abrupta para voltar à Idade da Pedra também contraria essa consciência conservadora no Brasil. Então esse pessoal não entendeu o que é o Brasil. E quanto a essa base de apoio, né, essa base sobre a qual se assentaria o presidente da República, eu acho que ele não está mudando de base, porque ele não tinha base, ele nunca teve base. A base dele eram as filhas solteiras dos militares, né, que votavam nele para poder manter os seus privilégios, né, de recebimento de pensão do pai enquanto vivessem, né, nem enquanto não casassem, porque a maioria delas vive, né, em união estável com seus companheiros, tem filhos, netos, né, mas não se casam oficialmente para continuarem recebendo esta pensão das filhas solteiras. Então essa era a base dele, ele não tem uma base social, não. Claro que ele está buscando montar uma base, né, seja no Congresso, né, no campo político, né, na política partidária ele não conseguiu, ele acabou ficando sem partido, né, não há um partido, né, que ele possa chamar de seu, né, e na sociedade o que ele tem feito é buscando esse lumpesinato aí, que precisa e que vive de políticas assistenciais, e aí ele fica adulando, né, essas pessoas para que elas o aplaudam. Enquanto a economia for bem, né, quer dizer, se a economia for bem, que não está indo bem, e ele conseguir manter ou ampliar esses programas de assistência, ele poderá, né, obter algum aplauso, que não chega a ser constituição de base de apoio, né, poderá obter algum aplauso. Mas no momento que, né, entrar uma gota de água no barco, né, este aplauso se esvai e ele vira vaia. Como foi, aliás, né, com essa base de sustentação
né, do presidente Lula e da presidenta Dilma. Na primeira crise, né, isso se voltou, né, contra eles. Ainda falando sobre o Supremo, Damasceno, o Celso de Mello pediu na última segunda-feira para o presidente da Corte, Luiz Fux, incluir na pauta de julgamentos do STF o recurso no qual a Advocacia Geral da União pede que o Jair Bolsonaro deponha por escrito naquele inquérito que apura se o ex-capitão do Exército tentou interferir politicamente na Polícia Federal. Esse será o último julgamento relevante que o Celso de Mello vai participar, já que foi marcado para quinta-feira. Esse episódio causou um enorme mal-estar lá no Supremo, Damasceno, especialmente entre o Celso de Mello e o Marco Aurélio Mello, que foi quem levou a plenário a decisão do decano, que ordenava o depoimento presencial do presidente da República, por ele ser investigado no processo. Como é que você observa, Damasceno, essa votação lá no STF e o clima, digamos, desconfortável que foi criado após o Marco Aurélio passar por cima da decisão monocrática do relator do caso, o Celso de Mello? O plenário deve deixar o presidente dar seu depoimento por escrito? Anderson, inexiste depoimento por escrito de quem seja investigado. O presidente da República ele tem a prerrogativa de testemunhar por escrito. Então, quando ele for testemunha, o juiz da causa lhe remete as perguntas e ele pode responder por escrito. Mas aí, nós temos a questão do precedente. O Supremo deferiu que num processo no qual era investigado, o ex-presidente, o então presidente Michel Temer, prestasse o seu depoimento por escrito. Então, nós temos aí um problema de precedente do próprio Supremo Tribunal Federal e que não tem muito tempo. Portanto, a prevalecer a lógica estabelecida por um julgamento anterior, o Supremo deverá igualmente deferir ao presidente da República o depoimento por escrito, ainda que seja investigado, tá? Salvo se o Supremo quiser retomar o Estado de Direito e reconhecer que o presidente, quando investigado, não tem essa prerrogativa. O que eu acho pouco provável, porque de alguma forma as coisas estão se acomodando. O presidente já não pensa em mandar um cabo e 2 soldados fechar o Supremo, aquela declaração, declaração daquele tipo, do ministro Waltraub, naquela reunião de abril, de que deveria fechar o Supremo, já não estão sendo mais pronunciadas. Então as coisas deram uma acomodada e certamente o Supremo não deverá pretender acender essa fogueira de novo. Então, se fosse numa bolsa de apostas, eu apostaria que o Supremo vai fazer prevalecer o precedente, o julgamento do ex-presidente Michel Temer e permitir o voto, permitir o depoimento por meio de resposta escrita, ainda que na legislação brasileira não tenha esta previsão para o caso do presidente estar sendo investigado, apenas quando ele é testemunha. Eu queria tratar com você, Damasceno, de um episódio que aconteceu no meio do mês de setembro, nos últimos dias de gestão do Dias Toffoli à frente do STF, mas que nós não chegamos a abordar aqui no Faixa Livre, que foi aquela decisão do ministro em arquivar todos os inquéritos abertos no Supremo que tiveram como base a delação premiada do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. O magistrado atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República, que não viu elementos para justificar as apurações. O Augusto Aras, inclusive, recorreu da decisão do ministro Edson Fachin, que validou a delação do Cabral. Essa foi uma decisão normal do Dias Toffoli, Damasceno, ou há algum estranhamento que ele, no fim do seu mandato como presidente da Corte, tenha arquivado essas investigações? Anderson, esse é um assunto. Eu sou um membro do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Nessas delações do Sérgio Cabral, ele citou desembargadores do Tribunal de Justiça, desembargadores federais, ministros do STJ, e mais um monte de personalidades do mundo jurídico e do mundo político. Como membro do Poder Judiciário,
E sendo João Batista, né, mais uma vez você já me fez perguntas e eu fugi delas, porque eu lembro sempre do precedente, né, do meu homônimo, João Batista, que cortaram a cabeça dele, né, e a pedido da Salomé. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar essa pergunta, né? Esse Instituto da Delação Premiada, ele é um instituto complicadíssimo, né? Não raro nós vamos encontrar o delator, né, que na verdade é alguém que está apenas promovendo crime contra a honra alheia, né, como foi o caso do Palocci com o presidente Lula, mas em outros casos a delação é utilizada como prova, quando ela não é, né? A delação é apenas a indicação, né, de supostos ilícitos praticados por outras pessoas de uma organização criminosa, e que possibilita, né, a delação possibilita a apuração, né? Então, a delação em si, ela não é comprovação de nada, não é comprovação dos fatos. Ela é apenas indicação para que a autoridade possa fazer as investigações. Então, né, diante de uma delação, não há que se falar de existência ou inexistência, né, de elementos para investigar. A delação é o elemento, né, e o delator indica onde estão, né, as provas daquilo que ele está dizendo. Ele há de indicar onde estão as provas, né, quem são os autores das condutas, quem são os partícipes e onde estão as provas. Portanto, toda delação aceita deve merecer uma apuração, até para afastar, né, a efetiva ocorrência do que se diz e comprovar que o delator estava mentindo, né? Mas sobre essa questão específica aí, você vai me desculpar, mas eu passo a pergunta, tá bom? O Supremo hoje é a nossa principal pauta aqui no programa, Damasceno. Em outra decisão controversa do STF, os ministros resolveram que a venda de refinarias da Petrobras pode se dar sem a necessidade de aval do Congresso Nacional, atendendo a um pleito desses privatistas do governo federal. Para piorar, Damasceno, essa votação se deu às vésperas do aniversário de 67 anos da estatal, o que aumentou ainda mais a comoção diante do tema. Essa interpretação dos magistrados da Suprema Corte para o caso te surpreendeu? Anderson, não me surpreendeu em face do momento no qual nós estamos vivendo, mas é algo preocupante. A fundação da Petrobras decorreu da luta do povo brasileiro para a nacionalização de recursos naturais não decorrentes de trabalho e constituição de uma empresa que pudesse ser uma fonte energética para o desenvolvimento do país, né? Então, a Petrobras, né, a luta pelo petróleo no Brasil, ela custou muito ao povo brasileiro. Ela custou a prisão de Monteiro Lobato, né? Ela custou, né, o próprio suicídio, né, de Getúlio Vargas. É preciso lembrar que do outro lado estavam as empresas petrolíferas dos Estados Unidos. É preciso lembrar que o primeiro noticiário nacional, e com hora certa, era o Repórter Esso, que só saiu, né, do ar quando o Jornal Nacional, com a TV Globo, financiada pela Time Life, entrou no ar, né, no Brasil. Então, os interesses estadunidenses sobre o petróleo brasileiro sempre foram muito presentes, sobre essa área do petróleo brasileiro sempre foram muito presentes. Então, a luta pela Petrobras foi uma luta do povo brasileiro. E a Constituição, ela é muito clara, né? A ordem econômica deve ter, por um dos seus fundamentos, a soberania nacional, né? Agora, sobre a questão da propriedade da União, né, da empresa pública Petrobras, que não pode ser privatizada sem autorização do Congresso, nós vamos fazer duas distinções. A primeira é que a Petrobras é uma sociedade, não é empresa pública não, sociedade de economia mista, né, cujo controle não pode ser alienado, não pode ser vendido sem autorização do Congresso. Mas um bem
né, de propriedade da Petrobras pode ser vendido. O carro da Petrobras pode ser vendido sem autorização do Congresso. Né, uma sucata, né, pode ser vendida, né, sem autorização do Congresso. E o que esse pessoal está fazendo para desmontar a Petrobras? Transformando os ativos da Petrobras, as suas refinarias, né, os oleodutos, em empresas subsidiárias da Petrobras. E essas subsidiárias não precisam de autorização do Congresso Nacional para serem vendidas, tal como um carro da Petrobras não precisa dessa autorização. Então, o que nós estamos assistindo é um descarado desmonte de uma empresa, né, do porte da Petrobras, que representa a luta do povo brasileiro, em contrariedade à Constituição de 1988, né, que acaba de fazer 32 anos. Então, a interpretação que se tem dado no Supremo Tribunal Federal à Constituição da República é uma interpretação liberal, quando a Constituição não é uma Constituição liberal. Ela é uma Constituição do bem-estar social, né? Então, os ministros, né, que estão interpretando a Constituição no modo liberal, estão interpretando da sua cabeça, estão realizando uma Constituição que não é aquela que foi votada na Assembleia Nacional Constituinte, representando o povo brasileiro. E isto, né, é uma demonstração, né, de que a estrutura jurídica e política do Estado brasileiro, ela pouco tem de democrática, porque aqueles que se assentam nos cargos, nos postos, acabam por realizar as suas vontades, ou daqueles que representam, e não aquilo que foi posto pelo poder constituinte ou pelo próprio legislador. Ainda é possível se recorrer dessa decisão ao próprio Supremo, Damasceno? Qual deve ser o caminho daqueles que defendem os interesses da nossa Petrobras? De toda decisão judicial cabe recurso. De decisão do Supremo Tribunal Federal, cabe recurso para o próprio Supremo Tribunal Federal. E aí o recurso vai depender do tipo de fundamento, né, que a pessoa vai utilizar, né, para fazê-lo. Né? Se tiver uma contradição, uma omissão, uma obscuridade, cabe embargo de declaração. Né? Então, aí nós teríamos que pegar o acórdão, pegar o resultado do julgamento, confrontar com as hipóteses de recurso e ver qual o recurso que melhor se adequaria, né, ao resultado do julgamento. Agora, é muito difícil, neste cenário, um recurso para o próprio órgão julgador mudar o próprio entendimento, porque o entendimento que se tem dado é de que a ordem é liberal, né, de que vale tudo, de que todos os bens públicos podem ser privatizados, de que os serviços públicos eles podem ser desorganizados, desmontados, né, e que cada qual que arranje recursos para pagar, né, pelos bens e serviços que desejarem. Então, essa interpretação que se tem dado à Constituição, tal como se o poder, né, constituinte tivesse instituído uma Constituição liberal, é que está impregnando os julgamentos. E isso vale para outras áreas. Vamos pensar, por exemplo, nas terras da União, né, destinadas à vida dos povos indígenas. Aquilo não é terra de ninguém, aquilo não é terra dos índios, aquilo é terra pública. Os bens, as riquezas que estão nessas terras são bens públicos, né? Os índios apenas moram nessas áreas, vivem nessas áreas, né? Mas se tem permitido, né, o incêndio, o desmatamento, né, o garimpo ilegal, a pretexto de que aquilo não é de ninguém e quem chegar primeiro, né, pode se apropriar. Né? Quando esta não é a realidade, aquilo é bem público e quem está se apropriando dele está se apropriando de coisa pública, portanto, né, são ladrões de coisa pública. Então é isso que nós precisamos ter em mente, que a Constituição é uma Constituição do bem-estar social. Ela não é uma Constituição liberal, onde cada qual pode, pelos seus próprios meios, buscar alcançar os seus objetivos individuais e particulares. Mudando de assunto, Damasceno, nós tivemos na última semana o início da campanha para as eleições municipais desse ano. E na capital paulista houve um episódio lamentável, que foi aquela intimação da Polícia Federal para que o candidato do PSOL à prefeitura, Guilherme Boulos, prestasse esclarecimentos a respeito de declarações críticas que ele deu sobre o presidente Jair Bolsonaro. Esse pessoal já começa intimidando assim logo de cara, Damasceno. Isso pode ser classificado como abuso de poder, na sua opinião?
Anderson, eu sei o que a Polícia Federal fez durante a ditadura empresarial militar. Antes da ditadura de 64, inexistia Polícia Federal no Brasil. O que tinha era um Departamento Federal de Segurança Pública com atribuição exclusiva no Distrito Federal, e que era aqui, hoje no município do Rio de Janeiro. A capital foi transferida para Brasília em 1960 e inexistia uma Polícia Federal. Foi em 1965 que esta polícia ganhou foro nacional. A censura prévia era realizada pela Polícia Federal. A Polícia Federal era a polícia da repressão política durante a ditadura. Eu nunca me empolguei com a atuação da Polícia Federal no Brasil, quando os setores ditos progressistas ficavam batendo palma para aquilo que a polícia fazia. O ministro Eduardo Cardoso aparelhou praticamente a segurança no país, nomeando delegados da Polícia Federal para secretários de segurança dos estados, em troca de recursos. Quem não nomeasse delegado da Polícia Federal para Secretaria de Segurança Pública não recebia determinados recursos. E nós chegamos a um nível que dos 27 estados, das 27 unidades da federação, 22 tinham como secretário de segurança delegados da Polícia Federal, inclusive o Rio de Janeiro, com o secretário Zé Mariano Beltrame. Então, a Polícia Federal ela foi se expandindo e servindo para essas atuações políticas, porque essa é a sua genealogia. Ela foi criada em 1965 para isso. Então não me espanta que neste momento a Polícia Federal esteja sendo utilizada para intimidar candidatos de oposição. Aliás, não foi para outra coisa que o presidente da República brigou com o seu ministro da Justiça, Sérgio Moro. Era um problema de indicação do chefe da Polícia Federal, não era nem do diretor-geral, era de um delegado regional. Então é para isso que a Polícia Federal foi criada em 1965, e essa questão do uso político é que ficou na pauta naquela discussão ali com o ex-ministro Sérgio Moro e o presidente da República, que está documentada naquela reunião de abril e que gerou aquela crise ali da exoneração, do pedido de exoneração do próprio ex-juiz. Então veja como é que essas coisas, a gente não pode se encantar com essas instituições repressivas, notadamente quando elas são criadas com essas finalidades. A Polícia Federal sempre foi uma polícia política, e se ela está fazendo isto, ela está fazendo o que ela sempre fez, desde a sua origem. Por falar em abuso de poder, Damasceno, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva julgou ontem a jogadora Carol Solber por conta daquele grito de "Fora Bolsonaro" que ela deu aos microfones do Sport TV após sua participação em uma etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Ela foi citada em 2 artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o 191, deixar de cumprir o regulamento da competição, e o 258, assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras do Código. Independentemente do resultado desse julgamento, Damasceno, é lamentável que uma atleta não possa se posicionar a respeito da situação política no nosso país, ainda mais em um momento como esse. Anderson, este tema ele me interessa muito particularmente, e para poder entendê-lo melhor, eu fui fazer um mestrado em Ciência do Desporto na Universidade do Estado do Rio de Janeiro há mais de 20 anos. E eu fiquei espantado com o grau de autoritarismo e de mandonismo dos dirigentes esportivos. Não é sem razão que, de vez em quando, técnicos e dirigentes esportivos são acusados de assédio moral ou de assédio sexual. Este pessoal da elite do desporto, e aí eu estou usando desporto, para designar o que o Sérgio Porto falava, que os atletas praticam esporte e a cartolagem pratica desporto, que o desporto é o esporte dos cartolas. Claro que não é isso, isso é um problema da origem
né, do vocábulo, né, mas essa brincadeira que o Sérgio Porto fazia, né? Se a Carol tivesse batido continência, feito continência, se ela tivesse homenageado um figurão desse aí da política, ela não sofreria, né, qualquer retaliação. Então a gente precisa lembrar, né, que diferentemente do que se está tentando impor, a cartolagem quer impor a Carol, é que o desporto, né, o esporte, ele tem grandes finalidades políticas. Quando o Barão de Coubertin, em 1894, recriou as Olimpíadas, ele estava num cenário o mundo estava no cenário de neocolonialismo. As nações europeias estavam dividindo o mundo entre si. E a maneira que se arranjou para se chegar aos países e colonizá-los com muito mais facilidade foi através do desporto. É preciso lembrar que o futebol chega ao Brasil pelos ingleses, pelo pé dos ingleses, né, com as suas fábricas de tecidos. Então cada fábrica tinha o seu time de futebol. Está lá a fábrica Bangu, né, com o estádio Proletário, né, de moça bonita, né? Então o esporte, ele tem essa finalidade, ser cartão de visita, né, para atender interesses econômicos. E é isso que é o desporto. Então não se está discutindo aqui regulamento, atitude contrária ao desporto, ética profissional não definida, porque se fosse assim, né, os jogadores de futebol, quando recebem quando ganham, né, algum campeonato, não poderiam ir para lá, né, visitar a presidente da República, ou como aconteceu recentemente aí, né, com um jogo que até avião da Força Aérea ficou escoltando, né, o time que voltava para o Brasil, né? Então o que nós temos neste caso aí é a aplicação de norma não muito clara a quem teve um comportamento contrário aos interesses econômicos e políticos dessa elite dirigente do desporto, mas que não pratica esporte, né? Não pratica esporte, né? Nem de recreação, nem educacional e nem o desporto de alto rendimento ou desporto de competição. Porque o que a elite do desporto faz, a elite do mundo esportivo faz, é apenas política. E o que a Carol fez, né, foi uma manifestação contrária à opinião, né, desta elite desportiva autoritária, mandonista, e que está atuando como atuava um coronel, né, nos seus domínios, né, no Brasil colônia. Para finalizar, Damasceno, eu queria abordar com você essa decisão dos desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral do Rio, que julgaram inelegível o prefeito Marcelo Crivella por conta daquele episódio do comício na Conlurb, onde o político fez campanha para deputados utilizando a máquina pública. Há uma discussão enorme relacionada ao fato de que o prefeito possa manter sua candidatura nas eleições deste ano. O TSE não deveria definir essa questão antes do pleito a respeito da legalidade dessa candidatura para evitar quaisquer tipos de contestações futuras, Damasceno? Anderson, os prazos judiciais estão definidos em lei, né? Um juiz não pode julgar na hora que ele quer, né? Então, essa é uma questão, né? Então, o bom seria que tudo tivesse definido previamente. Mas se um recurso se arrasta, né, para após o pleito, não tem como negar o direito de defesa a pretexto de um julgamento sumário e rápido e encurtado, né? Os prazos processuais precisam ser respeitados, o devido processo legal precisa ser respeitado. Eu não conheço o processo, não sei em que nível ele está, né? Mas se alguém recorre, você tem que ouvir a parte contrária, no prazo que a lei estabelece. Depois de ouvir a parte contrária, esse recurso é remetido a um relator, né? Ele tem vista para um revisor, né? Seria muito bom se nós pudéssemos julgar num tempo tal que as coisas se encaixassem como as peças de um relógio em regular funcionamento. Mas se a parte recorre, né, tem que ouvir a outra parte e ter os prazos legais, não dá para pretender julgar no tempo do interesse, porque o tempo da lei é diferente do tempo do interesse das partes, é diferente do desejo que possamos ter para a realização do julgamento. João Batista Damasceno, muito obrigado por você estar aqui novamente conosco no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo o meu abraço.
Anderson, foi um prazer mais uma vez estarmos aqui neste bate-papo. Um abraço para você, né, para os ouvintes do programa, né, Faixa Livre, né, e para a equipe da produção, dentre as quais, né, a queridíssima Celeste. Um abraço. Conversamos aqui com o juiz da Associação de Juízes para a Democracia, João Batista Damasceno. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, David Bacelar. David Bacelar, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia a todos ouvintes do programa Faixa Livre, inclusive os petroleiros, petroleiras, trabalhadores e trabalhadoras que acompanham esse programa que traz informação de qualidade para a classe trabalhadora da região metropolitana do Rio de Janeiro e de todo o país, que acompanha esse programa também pela internet. David, eu quero te agradecer por você estar aqui conosco no Faixa Livre mais uma vez. David, no último sábado, dia 3, nós tivemos a celebração dos 67 anos de fundação da Petrobras, a maior empresa do nosso país, uma conquista do povo brasileiro, e nessa semana de comemoração, nós estamos entrevistando aqui no programa várias entidades que historicamente defendem a estatal. Eu tenho feito uma pergunta a todos os que têm falado aqui conosco e eu queria saber de você também a importância que tem a Petrobras para o nosso país. O que a empresa representa para a população do Brasil, David? Bem, Anderson, nesse dia 3 de outubro de 2020, quando a Petrobras completou seus 67 anos de vida, de história, luta e resistência, nós tivemos vários motivos para comemorar, rememorando as conquistas gloriosas da Petrobras ao longo dessas décadas. Mas também tivemos alguns motivos para protestar diante do desmonte, da privatização, do esquartejamento que a nossa querida empresa sofre hoje. A Petrobras, ela tem uma importância fundamental para o país, principalmente para o desenvolvimento econômico, industrial e social aqui no Brasil. Bom lembrar que a Petrobras, na década de 50, e aqui estamos falando de 3 de outubro de 1953, ela foi criada a partir de uma grande mobilização social, onde toda a sociedade brasileira ela encampou a grande campanha O Petróleo é Nosso, nas ruas, por sinal, e a própria sociedade brasileira fez com que o governo Getúlio Vargas criasse a Petrobras em detrimento das pressões internacionais, em detrimento dos entreguistas que não queriam que o Brasil tivesse uma empresa estatal de petróleo e gás. Felizmente, o desenvolvimentismo venceu o entreguismo e a Petrobras se tornou, desde aquela época, uma mola propulsora da economia nacional. Infelizmente, pós esse período, inclusive pós até mesmo o período da ditadura civil e militar, quando ainda tivemos grandes investimentos dentro da Petrobras, por sinal, a Bacia de Campos foi descoberta e ampliada na década de 70. Após esse período, nós tivemos, na década de 90, um grande retrocesso, onde os governos liberais de Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso, eles tentaram destruir essa grande empresa. Venderam uma série de subsidiárias importantes que a Petrobras tinha na área de mineração, na área petroquímica, na área de relações internacionais, de importação e de alcance de outros campos de petróleo em outros países, de fertilizantes e nitrogenados. Tentaram tornar a Petrobras
como Petrobras, para afastá-la do seio da população brasileira, que sempre admirou essa grande empresa, mas não conseguiram. Na década de 90, a categoria petroleira ela fez uma grande greve em 1995, resistiu, evitou a privatização da Petrobras, infelizmente não conseguiu evitar a quebra do monopólio estatal do petróleo, que ocorreu em 1997, mas a categoria petroleira, com o apoio da sociedade brasileira, que sempre foi contra a privatização da Petrobras, evitou que essa grande empresa fosse destruída nos governos liberais. A sociedade brasileira, junto, obviamente, com a classe trabalhadora, no início dos anos 2000, elege um governo popular e democrático, o governo do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que nos seus 2 mandatos fez com que a Petrobras ela deixasse de ser uma empresa de petróleo e gás apenas para se tornar uma empresa de energia, a 4ª maior empresa de energia do mundo, e que fez com que o presidente, na época, Zé Sérgio Gabrielli, recebesse prêmios internacionais como um melhor CEO, um melhor presidente de grandes empresas, e aqui citando a revista Times. Nesse período dos governos populares democráticos, foi descoberto o pré-sal brasileiro, o passaporte para o futuro do nosso país. Foram ampliados vários campos de petróleo, foram ampliadas refinarias, construídas refinarias, estaleiros, sondas, navios, plataformas, tudo aqui no Brasil, gerando emprego, renda, riquezas para o nosso país, com vultuosos investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Na época, mais de R$1 bilhão eram investidos por ano nas universidades federais. Diga-se de passagem aqui, como exemplo, a UFRJ e o UERJ, que ajudaram o CENPES, o Centro de Pesquisa da Petrobras, ser o que é hoje, um dos maiores centros de pesquisa do mundo, invejado por empresas internacionais. Então a Petrobras, Anderson, ela se tornou tudo isso para a população brasileira, um símbolo do patrimônio do povo brasileiro, um símbolo da soberania nacional, e por isso também que no dia 3 de outubro tivemos atos em todo o país em defesa da soberania, e isso vai justamente ao encontro do que a população brasileira quer, que é evitar a privatização da Petrobras, porque 67% da população é contrária à privatização dessa grande empresa que nasceu da luta da sociedade brasileira nas ruas com a campanha O Petróleo é Nosso. Você conseguiria destacar alguns dos principais momentos da Petrobras ao longo de toda essa história, David? Eu imagino que não seja uma tarefa fácil, visto que são muitos os episódios que orgulham o povo e a engenharia do nosso país. Como disse anteriormente, Anderson, os principais momentos da história da Petrobras são, principalmente, a sua criação, com essa mobilização da sociedade brasileira na campanha O Petróleo é Nosso. Esse período de 53 a 64, onde os governos que tínhamos aqui no Brasil eram nacionalistas e democratas, onde encamparam refinarias que ainda não estavam dentro da Petrobras. Isso, uma movimentação que o Jango fez antes do golpe de Estado de 64. Tivemos, inclusive, dentro da ditadura civil-militar, como citei anteriormente, um período de altos investimentos, principalmente na Bacia de Campos, na década de 70, porque no Brasil ainda se importava muito petróleo. Nós tínhamos uma necessidade grande de novos campos aqui no país, para evitar que os combustíveis eles ficassem reféns do preço de paridade de importação, ficassem reféns do mercado internacional, de qualquer oscilação do petróleo na geopolítica internacional, mundial. E a grande bacia de Campos, então, foi descoberta e desenvolvida nessa época. Refinarias foram construídas também nesse período. Então, inicialmente destacamos esses 2 momentos importantes na história da Petrobras. E como disse,
depois desses períodos, tivemos essa luta incessante na década de 90 e, sem dúvida alguma, um período em que a Petrobras cresceu muito, se comparando às grandes petrolíferas internacionais, foi nos anos 2000, nos governos do PT, com Lula, e no primeiro mandato da presidenta Dilma. Ali, a Petrobras ela se tornou uma empresa integrada de energia, uma empresa que, no seu último plano de negócio e gestão, eu digo antes do golpe de Estado de 2016, 2014 a 2018 era o PNG, Plano de Negócio e Gestão. A Petrobras, em 2018, ela já estaria produzindo mais de 4 milhões de barris de petróleo por dia. Em 2022, nesse crescimento, a Petrobras poderia já estar chegando a 5 milhões de barris de petróleo por dia. Isso por conta dos gigantescos campos do pré-sal que foram descobertos lá em 2006. Campos do pré-sal que, por sinal, hoje já representam mais de 60% da produção de petróleo no país. Campos de pré-sal estes que têm altíssima produtividade, petróleo de alta qualidade, com um custo baixíssimo, porque a Petrobras é quem detém a melhor tecnologia em águas ultra profundas do mundo. Então, sem dúvida alguma, os anos 2000 tornaram a Petrobras essa empresa gigantesca. E, infelizmente, desde o golpe de 2016, ela vem sendo massacrada, dilapidada, vendida a preço de banana na Bacia das Almas. Os seus ativos, por sinal, agora, durante a pandemia, subvalorizados por conta da crise do petróleo no mercado internacional. E nesse governo, então, do Bolsonaro, que se dizia patriota nacionalista, ela está sendo amplamente destruída. Então, são episódios históricos que nos trazem à memória bons momentos, mas também péssimos momentos, como os da década de 90 e esse agora, dos anos do governo Bolsonaro, onde nós precisaremos lutar e resistir para evitar que a Petrobras ela venha a ser entregue ao capital financeiro internacional, que está como grande ave de rapina, querendo tomar as nossas riquezas. Como defender a Petrobras nos dias atuais, David? Um período de gestões entreguistas que desejam liquidar o patrimônio do nosso país. No ato virtual, em comemoração ao aniversário da Petrobras, o ex-presidente Lula afirmou que, abre aspas, soberania é assumir a responsabilidade pelo bem-estar social dos brasileiros, fecha aspas. O que é que pode ser feito para se manter a Petrobras como estatal, David? Anderson, nós temos feito de tudo para manter a Petrobras, essa empresa pública e estatal do povo brasileiro. Nós temos investido em ações jurídicas, em diversas instâncias, de diversas matizes e com diversos objetos, tentando evitar que a nossa empresa seja privatizada, vendida, entregue. Temos investido nas articulações políticas dentro do Congresso Nacional, vídeo que ocorreu recentemente, a reclamação do Congresso Nacional perante a burla da gestão da Petrobras, que estava criando subsidiárias para vendê-las sem aval do Congresso Nacional ou sem qualquer processo licitatório. Então, são ações que precisam ser feitas também na via institucional, tentando convencer aqueles parlamentares, aquelas parlamentares que são ainda desenvolvimentistas e nacionalistas, mesmo que não sejam da esquerda, que sejam do centro ou até mesmo da direita, como tivemos agora manifestações importantes do senador Anastasia, lá de Minas Gerais, e do senador Álvaro Dias, do Paraná, que são contra a privatização da Petrobras. Além, obviamente, dos senadores de esquerda, como o senador Jacques Wagner, da Bahia, e o senador Jean Paul Prats, no Rio Grande do Norte, que tem nos ajudado nessas articulações também com o deputado Zé Guimarães, deputado Bongás e outros e outras, como Glauber Braga, Paulo Ramos, do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, que tem nos apoiado nessa luta contra a privatização da Petrobras. Além dessas duas formas
de tentar evitar a privatização da Petrobras, mantendo-a uma empresa pública estatal do povo brasileiro, nós temos feito muitas lutas, Anderson. Desde 2015 foram greves, ocupações, manifestações, paralisações realizadas, inúmeras. Greve de 2015, greve em 2017, greve em 2018, greve em 2019 e essa última greve histórica de fevereiro de 2020 que nos fez chegar ao Congresso Nacional trazendo esse debate para um espectro que nós não ainda tínhamos alcançado. Mas agora, sem dúvida alguma, o nosso maior desafio, Anderson, é nós atingirmos a sociedade brasileira. A sociedade brasileira que ajudou na criação da Petrobras com a campanha O Petróleo é Nosso, precisa ajudar essa empresa não ser destruída pelo governo Bolsonaro. E para isso, estamos com a grande campanha nacional Petrobras Fica. Petrobras fica na Bacia de Campos, Petrobras fica no Amazonas, Petrobras fica na Bahia, no Nordeste, fica onde ela está, onde ela sempre esteve, ajudando ao povo brasileiro com geração de emprego e renda, com riquezas sendo geradas para municípios, estados e para a própria União. Então esse é o grande desafio. Com isso, com a sociedade que já é contra a privatização, 67% contrária à privatização da Petrobras, com a sociedade nessa luta, nós conseguiremos manter esse patrimônio na mão do povo brasileiro, que é acionista majoritário dessa que é a maior empresa do país. No rol dessas posturas lamentáveis e entreguistas, David, está a decisão do Supremo Tribunal Federal por 6 votos a 4, que permitiu a venda das refinarias da Petrobras sem o aval do Congresso. Como é que vocês lá da FUP receberam essa notícia, David? Vocês já esperavam esse resultado? Não, Anderson. Infelizmente, nós não esperávamos esse resultado, apesar do Jucá ele ter dito que o golpe seria a partir de um grande acordo nacional com o Supremo com tudo. Nós tínhamos a expectativa de que os ministros da Suprema Corte Brasileira fossem defender a Constituição Federal e fossem respeitar o Congresso Nacional. A Constituição Federal, ela institui para o Congresso Nacional esse poder de dar o aval ou não sobre as privatizações das empresas públicas e estatais brasileiras. E, infelizmente, não foi isso que aconteceu nesse julgamento de uma medida cautelar, de uma reclamação do Congresso Nacional, que estava questionando a usurpação desse poder que tem o Congresso Nacional pela gestão da Petrobras, quando ela pega ativos, patrimônios da empresa mãe, da empresa matriz Petrobras, transforma esses ativos, patrimônios em subsidiárias e depois privatiza, vende. Então o Congresso Nacional entendeu, após a greve nossa de fevereiro, quando lá estivemos, por sinal, no 12º dia de greve, que isso trata-se de uma burla, de uma fraude à Constituição Federal e à própria decisão anterior do Supremo Tribunal Federal. Como esse julgamento ele tratava de uma liminar que infelizmente foi indeferida pela maioria dos ministros, votação de 6-4, nós sabemos que o mérito ele será julgado, mas que o judiciário, como qualquer um dos 3 poderes da nossa República, também é uma casa política. Então é importante que o Congresso Nacional, que foi atropelado pelo Supremo Tribunal Federal, se manifeste acerca disso. O presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, ele fez essa reclamação, que foi também assinada pelo deputado federal Rodrigo Maia, que é do Rio de Janeiro, presidente da Câmara dos Deputados e Deputadas, e ele tem a certeza, não somente ele, não somente o Rodrigo Maia, mas também a assessoria jurídica do Congresso Nacional, tem a certeza de que esse é um grande equívoco,
tirar o poder que o Congresso Nacional tem. Ali temos parlamentares que foram eleitos e eleitas pela população brasileira, e eles não terão o direito de decidir sobre essas privatizações. É um verdadeiro crime à lesa pátria e feito às escusas, porque se isso vingar, ou seja, se o Congresso Nacional não reagir por ter sido atropelado pelo STF, nós teremos esquartejamentos, não somente da Petrobras, mas de todas as empresas públicas estatais, que poderão se tornar prédios ou apenas um prédio sem qualquer patrimônio em todo o Brasil, apenas fazendo gestão de contratos, no caso da Petrobras, de plataformas afretadas da China, com mão de obra terceirizada de outros países, sem gerar emprego, sem gerar renda, sem gerar riquezas e arrecadações aqui no nosso país, como a Petrobras sempre gerou, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul. Então, nós não esperávamos esse resultado, tínhamos essa expectativa, e agora estamos provocando o Congresso Nacional, e aqui com certeza alguns parlamentares do Rio de Janeiro, algumas parlamentares do Rio de Janeiro estão nos acompanhando nesse momento, e esperamos que haja uma reação do Congresso Nacional a essa usurpação que o Poder Judiciário, infelizmente, promoveu do poder que é constituído pela Constituição Federal Brasileira ao Poder Legislativo, de dar o aval ou não acerca dessas privatizações. Mudando de assunto, David, os petroleiros estão mais uma vez em período de negociação do acordo coletivo de trabalho, algo que tem dado muita discussão nos últimos tempos. Parece que a proposta feita pela Petrobras não foi aceita pela categoria, ainda que a direção da FUP tenha indicado a aprovação da proposta em assembleia. Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, David, como é que anda essa negociação atualmente. Anderson, de fato, a negociação coletiva nesse ano de 2020, ela foi extremamente conturbada. Nós estamos, infelizmente, enfrentando um governo autoritário, um governo de extrema-direita e ultraliberal. E diante disso, nós compreendemos que era necessário dar esse indicativo de aprovação da última contraproposta que nos foi apresentada em mesa de negociação. E por que nós chegamos a essa última contraproposta que nós levamos para as assembleias com a categoria? Nós chegamos a essa terceira contraproposta por conta da greve que nós realizamos em fevereiro desse ano 2020. Há 6 meses atrás, nós realizamos a segunda maior greve da história da categoria petroleira. E isso melhorou a nossa correlação de forças em mesa de negociação, ao ponto de nós conseguirmos arrancar essa terceira contraproposta, garantindo praticamente todas as cláusulas do nosso acordo coletivo de trabalho, que é um acordo coletivo de trabalho histórico, obviamente e verdadeiramente perdendo alguns direitos, e aqui lembramos de 2 que nos foram reduzidos nesse período de negociação, não tirados, mas reduzidos. O primeiro com relação às liberações sindicais. Nós tivemos uma redução brusca tanto na federação quanto nos sindicatos, em número de dirigentes liberados para a ação sindical. Entendemos isso como uma perda, diante da conjuntura que nós temos hoje. E tivemos também uma perda com relação ao nosso plano de saúde, a nossa MS. Nós tivemos aí um aumento das nossas contribuições para o plano de saúde da categoria petroleira. Um aumento que, infelizmente, está atrelado a uma resolução, a resolução 23 da CGPA, que é um órgão interno do Ministério de Planejamento. E isso será aplicado em todas as empresas públicas estatais, como já vem sendo em algumas, a exemplo dos Correios e Telégrafos, onde os trabalhadores e trabalhadoras já custeiam 50% do plano de saúde. Então, diante disso, nós compreendemos que era necessário dar esse indicativo de aprovação. E por que também, Anderson?
porque além de ter mantido todas as cláusulas do nosso acordo, apesar dessas duas mudanças que acabei de citar, nós conseguimos um acordo coletivo de trabalho com a vigência de 2 anos e conseguimos uma cláusula nova de garantia de emprego, Anderson, por 2 anos, onde essa cláusula diz que a companhia não poderá fazer demissões sem justa causa durante a vigência desse acordo, ou seja, até o dia 31 de agosto de 2022. Diante disso, nós entendemos que era necessário dar esse indicativo por conta não somente dessas cláusulas que conquistamos, mas do momento conjuntural que estamos vivenciando. São 40 milhões de brasileiros e brasileiras sem emprego, mais da metade da população economicamente ativa está desempregada por conta dessa crise, que é a pior crise do sistema capitalista e que deve se aprofundar ainda no pós-pandemia, e por entendermos que nós deveríamos pegar esse acordo coletivo como um grande barco para ultrapassar esse mar turbulento que está estabelecido até as eleições de 2022. E, felizmente, Anderson, a categoria petroleira, nas bases da FUP, da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, aprovou em assembleia, e a assembleia ela é soberana, essa terceira contraproposta, e nós já assinamos há quase um mês esse acordo coletivo de trabalho, onde garante todos esses direitos à nossa categoria, conforme acabei de explicar. Os outros 5 sindicatos que não são filiados à FUP, eles indicaram a rejeição da proposta, tentaram uma mediação no Tribunal Superior do Trabalho, essa mediação ela não teve avanço e foi proposto para os 5 sindicatos que saíram da FUP no início dos anos 2000, a mesma proposta, o mesmo acordo coletivo de trabalho que a FUP já tinha garantido para a categoria petroleira em suas bases. Então, dessa forma, nós fechamos essa página do acordo coletivo de trabalho e entendemos que precisamos avançar na unidade da categoria petroleira e da classe trabalhadora na luta contra a privatização da Petrobras, contra a privatização das empresas públicas e estatais brasileiras. Houve críticas duras do pessoal da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, David, a respeito da postura da FUP nessa negociação, especialmente quando recomendou a aceitação da proposta da direção da Petrobras. Eu gostaria de te ouvir justamente a respeito dessa decisão, David. Por que vocês recomendaram a aceitação desse ACT indicado pelos diretores da estatal? Bem, Anderson, primeiro que essa última contraproposta, que virou o nosso acordo coletivo de trabalho, porque nós já aprovamos em assembleias e assinamos, ela não foi indicada pela diretoria da Petrobras. Ela foi alcançada em mesa de negociação, conquistada, arrancada em mesa de negociação devido à correlação de forças que nós estabelecemos por conta da greve que realizamos em fevereiro de 2020. Então, é bom deixar claro que este acordo coletivo de trabalho é fruto da luta da categoria petroleira, mas também é fruto da conjuntura adversa que temos hoje no país. Nós evitamos ao máximo, Anderson, cair no mesmo lugar que, infelizmente, os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios e Telégrafos caíram. Nós evitamos a todo instante ir para um julgamento de dissídio no Tribunal Superior do Trabalho para evitarmos uma sentença normativa que iria nos tirar ainda mais direitos, como infelizmente fez o TST com os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios e Telégrafos. Nós não poderíamos ser irresponsáveis para com a categoria petroleira. Nós não poderíamos jogar toda uma categoria na cova dos leões, fazendo com que essa importante categoria para o movimento sindical brasileiro tivesse o seu acordo coletivo de trabalho destruído, como infelizmente foi
o acordo coletivo de trabalho dos companheiros e companheiras dos Correios e Telégrafos, que foram compelidos, por sinal, a irem em uma greve, por conta da intransigência dos milicos, os militares, que ocupam a presidência e diretorias dessa grande empresa brasileira que também está sendo privatizada. Nessa negociação coletiva, nós não enfrentamos isso. Houve uma negociação. E a negociação ela se deu em mesa. Porque, como disse, nós fizemos uma greve em fevereiro que fez a gestão da Petrobras voltar a respeitar a FUP e seus sindicatos. Lembrando que nós ocupamos a sede da Petrobras, o 5º andar, onde fica o RH da empresa, durante 20 dias. Eu, por exemplo, Anderson, estava lá dentro com a companheira Cibele e os companheiros Tadeu Porto, Ademir Mãozinha e Antônio Silva, José Silva. Então, isso nos deu a possibilidade de nós arrancarmos esse acordo coletivo de trabalho. Infelizmente, no movimento sindical, nós temos diversas correntes sindicais e algumas delas são controladas por partidos políticos. E há divergências entre essas correntes sindicais, há divergências entre as direções sindicais, há divergências entre, por exemplo, a análise de conjuntura que a FUP faz e que os 5 sindicatos que estão na Frente Nacional dos Petroleiros fazem. Então, respeitamos a posição dos companheiros e companheiras, mas discordamos plenamente. Porque se nós ultrapassássemos aquele limite que nos tinha sido estabelecido pós-mesa de negociação, nós iríamos para uma greve, nós iríamos para um dissídio coletivo, nós iríamos para uma sentença normativa, onde a atual composição da subseção de dissídios coletivos do TST iria, sem dúvida alguma, nos retirar muitos direitos. Diante de um acordo coletivo de 2 anos, com garantia de emprego por 2 anos, apenas tendo uma redução das nossas liberações e tendo um aumento do nosso plano de saúde, conforme disse, por conta de uma resolução 23 da CGPAR, do governo federal brasileiro, nós entendemos que o adequado, que o melhor possível seria agir com responsabilidade para com a categoria petroleira. Por que a categoria não consegue se unificar, David? Nos últimos anos, a história vem se repetindo. A FUP e a FNP não conseguem entrar em um entendimento a respeito de uma série de questões, em especial o ACT, ainda que nós tenhamos tido aquela greve histórica no início do ano. O que provoca essa falta de unidade na categoria, David? Infelizmente, Anderson, o que provoca esta falta de unidade da categoria petroleira, como disse na questão anterior, é a falta de diálogo e a diferença abissal entre as análises de conjuntura que são feitas pela Federação Única dos Petroleiros e pela Frente Nacional dos Petroleiros. Nós entendemos que nesse momento da história, nós estamos ainda numa defensiva estratégica e num período de acumulação de forças. Nós estamos no meio de uma pandemia do Covid-19, onde, infelizmente, já quase 150 mil brasileiros e brasileiras foram ceifados e ceifadas pela omissão ou irresponsabilidade do governo federal, que ficou meses sem um ministro da Saúde. Nós entendemos que temos brasileiros e brasileiras, 40 milhões deles e delas, que estão sem emprego. Nós entendemos que milhões de brasileiros e brasileiras estão abaixo da linha da pobreza, da miséria. Então compreendemos, Anderson, que esse momento
é um momento em que nós precisamos, e entendemos isso na negociação coletiva, entendemos isso nas assembleias, entendemos isso na assinatura do acordo coletivo, que era um momento de nós darmos uma segurança mínima para a categoria petroleira, que é uma categoria importante no movimento sindical brasileiro, para nós conseguirmos aglutinar forças junto com outras categorias, com categorias que também estão sob sérias ameaças. As demais categorias das empresas públicas estatais e dos serviços públicos, que está sendo destruído se essa reforma administrativa passar no Congresso Nacional. Então, há uma diferença entre a leitura da realidade. Nós jamais, Anderson, iríamos vender terreno no céu para a categoria. Nós jamais iríamos vender ilusões para a categoria, diante desse momento conjuntural. Nós realizamos uma greve histórica, como você bem mesmo lembrou, em fevereiro de 2020, com unidade da categoria petroleira. E por quê? Porque não havia a pauta corporativa contaminando esse debate. Porque estava em jogo ali, e está agora de novo, a luta pela soberania nacional, a luta em defesa das empresas públicas estatais, a luta em defesa dos serviços públicos, sem pautas corporativas que contaminam o nosso debate. E essas lutas, elas são consenso entre a FUP e entre a Frente Nacional dos Petroleiros. Esperamos que os companheiros e companheiras que nos atacaram durante todo esse período de assembleias e assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho, que nós já assinamos, que eles reflitam um pouco, porque a unidade da categoria petroleira, a unidade da classe trabalhadora, ela é essencial para derrotar o governo Bolsonaro na reforma administrativa e para derrotar o governo Bolsonaro nas privatizações que estão sendo realizadas. Precisamos construir, com todas as centrais, um grande movimento que ascenda para uma greve, principalmente nesses setores, lutando contra tudo o que está acontecendo, sem pautas corporativas que contaminam o debate e que nos dividem, tirando o foco da luta principal, que é a luta pela soberania nacional. David Bacelar, muito obrigado por novamente você conversar conosco aqui no programa. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e deixo o meu abraço. Bem, Anderson, eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. A Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras parabeniza a toda a equipe do programa Faixa Livre pelo brilhante programa que faz, trazendo informação de qualidade para a população do Rio de Janeiro. Agradeço desde já todo o carinho e atenção da companheira Celeste e o parabenizo, Anderson, pelo brilhante trabalho que você tem feito aí ao longo desses dias que assumiu o programa, fazendo esse debate importante com a sociedade. Entendemos, Anderson, que esse é um papel fundamental da rádio, do jornalismo, da imprensa brasileira. E por isso defendemos a liberdade de imprensa, junto com a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, junto com os democratas, as democratas do nosso país. E com certeza todos esses, todas essas, inclusive os ouvintes, as ouvintes que estão conosco agora, entendem também que defender a liberdade de expressão, a democracia, a soberania nacional é de suma importância para o Brasil. Um forte abraço, Anderson, bom dia a todos e todas, bom trabalho a cada um e cada uma. Conversamos aqui com o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, David Bacelar. Vamos agora a um novo intervalo. Daqui a pouquinho nós voltaremos. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e eu cumprimento agora o secretário adjunto do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, Kleber Busato. Kleber Busato, bom dia.
Bom dia e bom dia a todos os ouvintes do programa Faixa Livre. É uma satisfação muito grande estar aqui conversando com você, com todos os ouvintes desse importante programa. Kleber, eu quero te agradecer por mais uma vez você se colocar à disposição para conversar conosco aqui no programa. Kleber, no último dia 30, vocês do Conselho Indigenista Missionário lançaram o já tradicional relatório anual Violência contra os Povos Indígenas do Brasil, com dados do ano de 2019. Como nós estamos em meio a essa pandemia, o lançamento se deu de maneira virtual. Eu gostaria que você dissesse aqui para os nossos ouvintes, Kleber, o que apontaram os dados desse relatório. Qual é o diagnóstico que vocês do CIMI fazem em comparação aos anos anteriores no que diz respeito à violência contra os povos indígenas? Infelizmente, as constatações apontadas no relatório Violência contra os Povos Indígenas são extremamente preocupantes. Houve um aumento significativo de casos em 16 das 19 categorias de violência sistematizadas pela publicação. E um caso específico chama muito a atenção, trata-se da questão das invasões possessórias, exploração ilegal de recursos e danos ao patrimônio dos povos indígenas. Esse tipo de violência, essa categoria, saltou de 109 casos registrados em 2018 para 256 casos em 2019, portanto, um aumento de 135% nesse último ano, no ano de 2019. Além disso, outras 5 categorias quase dobraram em comparação ao ano anterior. É o caso, por exemplo, de invasões, exploração ilegal e danos, né? Que passou na categoria conflitos territoriais, né? Que passou de 11 para 35 casos. Ameaça de morte, que passou de 8 para 33 casos. Ameaças várias, que foi de 14 para 34 casos. Lesões corporais dolosas, que quase triplicou o número de registros, de 5 para 13, e o caso de morte por desassistência, que também passou de 11 casos em 2018 para 31 casos em 2019. Então, infelizmente, esse cenário é extremamente preocupante, extremamente devastador, diante da total inoperância por parte do governo, e mais do que inoperância, inclusive, indicativos, sinalizações que favorecem um ambiente propício ao avanço desses tipos de violência contra os povos. De fato, o cenário preocupa tanto pelo que já registrou e foi explicitado nesses dados de 2019, quanto também em relação ao ano de 2020 e aos próximos períodos. Esperamos, enfim, que a denúncia apresentada por meio deste instrumento, que é o relatório, que é um serviço prestado pelo CIMI à causa indígena, aos povos indígenas do Brasil, essas denúncias de alguma maneira possam repercutir, como já estão repercutindo em âmbito nacional e também em âmbito internacional, e que isso de alguma maneira possa pressionar o governo, os órgãos do governo, a tomar medidas para fazer o enfrentamento, para que isso de alguma maneira não venha a ter continuidade. Mas, de fato, os indicativos que estão postos não são nada animadores com o atual governo brasileiro. Vocês chegam a apontar soluções para se reduzir os índices de violência contra os povos originários, Kleber? Quais seriam essas soluções?
Como é que o poder público deve agir para diminuir esses índices de violência? Na nossa avaliação, as soluções passam pelo cumprimento dos termos da Constituição brasileira, lei maior do Estado brasileiro. É essa Constituição que está sendo sistematicamente desrespeitada pelo atual governo. Com isso, enfim, os procedimentos de demarcação paralisados, a não atuação dos órgãos de controle que permitem, enfim, e não atuam para impedir as invasões territoriais, enfim, com isso é desrespeitado tanto o direito à demarcação dessas terras, quanto o direito de posse e usufruto das terras demarcadas aos povos indígenas. Então, é um contexto que, como disse, de desrespeito à Constituição e que provoca, que potencializa esse conjunto de violações, de violências contra os povos. Portanto, o indicativo do CIMI é exatamente esse, que se respeite os termos constitucionais e que o governo brasileiro tome as medidas pertinentes, necessárias, relativas à demarcação das terras, relativa à proteção dos territórios, relativas à questão das atendimento, implementação de medidas relativas a políticas públicas de saúde, de educação, enfim, que possam os povos, nesse sentido, terem essa atuação por parte dos órgãos do Estado brasileiro. E é essa exigência, essa cobrança que o CIMI faz por meio também do relatório. E como é que anda a situação dos povos indígenas com todos esses incêndios que acontecem nas nossas florestas, Kleber? Muitas tribos foram afetadas por essas queimadas criminosas? De fato, muitos povos foram atingidos, afetados, enfim, por queimadas criminosas, queimadas que muitas vezes foram colocadas, enfim, no interior das próprias terras indígenas por parte de madeireiros, né? Mas também, em muitos casos, os fogos iniciaram na parte externa das terras, no entorno delas, portanto, em áreas de grandes fazendas, e aí esse fogo não controlado acabou invadindo as terras indígenas também, afetando um conjunto grande de povos, especialmente como está na capa do relatório, no estado do Acre, no estado do Maranhão, em Rondônia, enfim, acho que são especialmente essas regiões, o sul do Amazonas, né, em que a prática de queimadas em terras indígenas acabou afetando, atingindo, né, um conjunto amplo de povos originários do país. Como está a atuação da FUNAI em um cenário como esse, Kleber? Não só com os incêndios dos nossos biomas, mas também com a pandemia de Covid-19. A Fundação Nacional do Índio, na gestão do Jair Bolsonaro, tem dado conta dessas demandas? Na nossa avaliação, infelizmente, a Fundação Nacional do Índio, que é o órgão indigenista do Estado brasileiro, que tem uma responsabilidade institucional e constitucional bastante importante na defesa dos direitos dos povos indígenas do Brasil, não tem cumprido a sua função, a sua obrigação institucional e constitucional, né? Tem havido, já em 2009, uma instrumentalização política do órgão indigenista. A atual direção da FUNAI é uma indicação da bancada ruralista, né, da Frente Parlamentar Agropecuária, conhecida como bancada ruralista no Congresso Nacional, portanto, uma presidência que está muito mais afeita a implementar os interesses do agronegócio, das grandes corporações empresariais
do agronegócio, da mineração, portanto, grupos econômicos que têm interesse na exploração econômica das terras indígenas, do que na defesa dos direitos dos povos, na implementação da Constituição, de modo particular o artigo 231 da Constituição e o próprio artigo 232, de modo que, infelizmente, o órgão indigenista não tem contribuído com os povos, e sim, na nossa avaliação, tem sido mais um instrumento de ataque aos direitos dos povos indígenas no país, o que facilita, né, e potencializa ainda mais a situação de vulnerabilidade, a situação de violações a que os povos acabam sofrendo. Então, o governo Bolsonaro, infelizmente, por meio do órgão indigenista, tem atuado contra os povos e não na defesa e na implementação dos direitos constitucionais destes povos na nossa análise. E como vocês do CIMI têm conseguido atuar para atender os povos originários com todos os desafios que estão impostos, Kleber? O CIMI tem uma estrutura descentralizada de atuação em âmbito nacional. Temos uma sede aqui no Distrito Federal, a partir de onde prestamos um conjunto de serviços, desde a parte mais política, de comunicação, por meio de diferentes instrumentos de comunicação, mas também de assessoria de imprensa, né, e também serviços no âmbito da assessoria jurídica e também assistência jurídica a muitos povos em dezenas de processos judiciais, seja nas instâncias inferiores, mas de modo particular no âmbito das instâncias superiores da Justiça Federal, particularmente no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, além de contarmos com uma rede bastante ampla de agentes missionários que atuam nas regiões. E por meio de 11 regionais, né, que têm suas sedes em diferentes estados federados, e também de um conjunto de equipes que atuam diretamente com os povos originários. Portanto, essa presença sistemática, presença, enfim, comprometida com a vida dos povos indígenas, enfim, é a base da atuação do CIMI desde 1972, já vamos aí rumo aos 50 anos de atuação neste país, na defesa da causa indígena, e é um pouco essa forma que a gente tem atuado com desafios adicionais nesses últimos anos, né? E, claro, com muito cuidado, porque também essa atuação acaba sendo bastante arriscada e, infelizmente, também colegas nossos, em muitas situações, acabam também sendo ameaçados por essa atuação, por essa presença, por essa defesa dos interesses, dos direitos, da causa indígena, dos povos originários do nosso país, mas entendemos ser essa uma missão de vida que todos que somos membros e atuamos na entidade temos essa disposição para estar seguindo, enfim, nessa direção. No dia em que vocês lançaram o relatório sobre violência contra os indígenas, Kleber, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória para estabelecer barreiras sanitárias em territórios demarcados, com o objetivo de evitar o contágio pela Covid-19 por meio do controle de acesso a essas regiões. Vocês consideram essa decisão acertada do governo federal? Isso resolve o drama da pandemia entre os povos indígenas, Kleber? Desde o início da pandemia do novo coronavírus, povos indígenas se organizaram e adotaram medidas de autoproteção. Dentre estas medidas de autoproteção, as barreiras sanitárias foram digamos assim, uma das medidas
centrais. Mais de 300 barreiras sanitárias foram organizadas, mantidas, né, pelos povos indígenas, sem o apoio, inclusive na contramão daquilo que o governo Bolsonaro propunha. Alguns meses atrás, inclusive, a própria Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, publicou em seu site uma mensagem direcionada aos povos indígenas, cobrando que os povos indígenas abandonassem, deixassem de se autoproteger por meio dessas barreiras sanitárias, utilizando, inclusive, o governo o slogan que o Brasil não poderia parar, como se essas barreiras sanitárias dos povos tivesse alguma responsabilidade em relação ao caos econômico que, enfim, o governo Bolsonaro tem conduzido o país ao longo destes quase 2 anos de mandato. E, em função dessa total inoperância, inclusive incentivo aos povos, enfim, contra as suas iniciativas próprias, que a articulação dos povos indígenas do Brasil, junto com partidos políticos de oposição, ingressaram com uma ADPF, Ação Direta de Preceito Fundamental, junto ao Supremo Tribunal Federal, cobrando que o governo obrigasse o poder, aliás, que o poder judiciário, por meio do Supremo Tribunal Federal, determinasse, obrigasse que o Poder Executivo tomasse medidas de proteção às terras indígenas, considerando essa situação do coronavírus e também considerando a questão das invasões possessórias, que, como o próprio relatório demonstrou, né, já em 2019 haviam aumentado sobremaneira, e durante o período do coronavírus, isso também, pelos relatos que os povos vinham fazendo e vêm fazendo, enfim, essas invasões continuaram acontecendo, inclusive se agravando ainda mais. Então, essa ADPF, essa ação judicial foi impetrada junto ao Supremo, e o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão que obriga o governo a, enfim, adotar algumas medidas protetivas aos povos indígenas, dentre as quais essa questão das barreiras sanitárias. Do ponto de vista mais da forma de atuação, até o momento nós não temos ainda maiores informações. Nós avaliamos de forma crítica o fato do governo ter colocado, enfim, o pessoal do Exército para participar dessas barreiras sanitárias. Não tem na medida, enfim, ações, iniciativas para retirar de dentro das terras indígenas os invasores que lá já estejam. Então tem algumas lacunas em relação a isso, portanto nós avaliamos que é uma medida ainda insuficiente e esperamos que o governo de fato tome medidas mais eficientes e mais enfim, mais fortes, para que o coronavírus e as consequências da Covid-19 cessem junto aos povos indígenas do Brasil. Por falar nisso, Kleber, quais medidas, além dessa, o governo estabeleceu para garantir a segurança sanitária dos povos indígenas em meio à pandemia, conforme determinou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso? Dentre as medidas determinadas pelo ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal, estão, além da instalação de barreiras sanitárias, também a criação de uma sala de situação com a participação de membros do governo, dos povos indígenas, da Procuradoria-Geral da República e também
da Defensoria Pública da União, a DPU, né? Essa sala de situação foi constituída, no entanto, o tratamento que os membros do governo dispensaram aos representantes dos povos indígenas foi denunciado como extremamente desrespeitoso pelos próprios povos indígenas, representantes, né, dos povos indígenas, de modo que, na sequência, enfim, essa mesa de situação acabou tendo assim um tempo curto de funcionamento. Dentre também as medidas adotadas, determinadas, aliás, pelo ministro Barroso também, foi a de que o governo criasse um plano de enfrentamento da Covid-19 para os povos indígenas do Brasil. Esse plano foi elaborado, então tem algumas questões também que estão presentes nele e que foi apresentado já ao Supremo Tribunal Federal. E também foi determinado pelo ministro Barroso o atendimento por parte do Subsistema de Saúde Indígena, e aí por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, que é um órgão ligado ao próprio Ministério da Saúde, né, o atendimento aos povos indígenas que vivem em áreas urbanas. Infelizmente, esta medida ainda não tem sido respeitada, não tem sido cumprida pelo governo brasileiro, nem mesmo no que tange enfim, a medida de contagem dos indígenas em contexto urbano que são infectados e que têm vindo a óbito em decorrência da Covid-19, e, portanto, isso é extremamente lamentável também. Para encerrar, como é que anda o cenário de infecções e mortes pela Covid-19 entre os indígenas, Kleber? Então, de acordo com dados atualizados no último dia 5 de outubro, às 10 horas e 50 minutos, dados da SESAI, são 28.924 casos de indígenas com diagnóstico para o Covid-19 confirmados. Destes, de acordo com a SESAI, seriam 447 óbitos. Ocorre que a SESAI, ela não contabiliza, ela não registra os casos de óbitos de indígenas que vivem em contexto urbano. E, nesse sentido, então, nós usamos como referência os dados que a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, ela, enfim, se sistematiza. E, de acordo com esses dados da APIB, que reúne, portanto, informações das diferentes regiões do país, de diferentes organizações indígenas, regionais e locais, são já 837 casos de óbitos entre os povos indígenas do Brasil, o que consiste num número extremamente elevado, né, e extremamente preocupante, porque, por óbvio, também resulta desta falta de cuidados e de atuação e de respeito por parte do governo brasileiro, do próprio presidente da República, às normas sanitárias das autoridades científicas, das autoridades sanitárias do próprio Estado brasileiro e da Organização Mundial de Saúde. Então, isso também é profundamente lastimável e enfim, profundamente repudiável esta situação. Kleber Busato, eu quero te agradecer por mais uma vez você conversar conosco aqui no Faixa Livre, te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Anderson, nós agradecemos imensamente esta oportunidade que o programa Faixa Livre oportuniza de mais uma vez estarmos aqui dialogando contigo, dialogando com todos os ouvintes
deste prestigiado programa. Para nós, então, em nome do CIMI, queremos agradecer profundamente por esta oportunidade, por mais esta oportunidade. Também queremos aproveitar para, enfim, chamar a atenção a respeito de um julgamento que está agendado para o dia 28 de outubro, no plenário telepresencial do Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento, ele na nossa avaliação, é determinante, ele enfim, extremamente importante para os povos indígenas do Brasil e para toda a sociedade brasileira, para o Estado brasileiro. É um julgamento em que os ministros do Supremo vão analisar um ponto central da Constituição brasileira, um conceito fundante do direito dos povos às suas terras. O conceito de terra tradicionalmente ocupada pelos povos indígenas. Um julgamento, portanto, que vai decidir qual a interpretação que deverá ser respeitada no caso concreto que será julgado e em todos os demais casos de disputa fundiária envolvendo terras indígenas no Brasil. O conceito de terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, há uma disputa intensa em relação a isso, os setores ligados aos interesses do agronegócio, da mineração, de outros grupos que têm intencionalidade de continuar explorando as terras indígenas, têm atuado muito fortemente para desconstituir direitos dos povos indígenas e, nesse caso, a estratégia se dá por meio de uma tentativa de mudar a interpretação do texto constitucional, tentando fazer com que o Supremo adote uma tese político-jurídica extremamente restritiva de direitos, que é a tese do chamado marco temporal, que limita o direito dos povos às suas terras somente aquelas em que estes povos estivessem na posse física em 5 de outubro de 88, data da promulgação da Constituição. Portanto, é um caso extremamente importante, que será analisado pelos ministros do Supremo. A gente quer chamar essa atenção de forma introdutória e se colocar à disposição para mais à frente, ainda antes do dia 28, se porventura tivermos mais uma oportunidade, voltarmos a esse tema com mais calma e dialogarmos mais uma vez contigo, com todos os ouvintes do programa Faixa Livre. Uma satisfação estar aqui, um bom dia a você e a todos que acompanham o programa. Conversamos aqui com o secretário adjunto do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, Kleber Busato. E vamos encerrando a edição de hoje do programa, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM, mais uma vez, para uma nova edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!